E a gente volta a falar da audiência de Trump. Hoje, o ex-presidente faz agora um pronunciamento. O nosso editor de internacional, Marcelo Favalli, está de volta para destacar para a gente alguns trechos do discurso. Favalli. Lívia, a gente tem imagens ao vivo da pequena cidade de Bedminster, que fica no estado de New Jersey, vizinho a Nova York. E agora o Donald Trump agradece ali a centenas de pessoas que estão esperando ele há mais de 2 horas para esse pronunciamento. Ele fala rapidamente ali uma introdução, agradece a presença de todo mundo, diz que é uma honra estar diante de tanta gente e fala que, mais uma vez, ele foi roubado, ele é vítima de toda uma perseguição política e ele tem feito aí uma campanha para tentar fugir dessa perseguição. Agora ele fala nominalmente o presidente Joe Biden, ele cita um outro presidente histórico dos Estados Unidos, Ronald Reagan, que, segundo ele, também teve votos roubados e o resultado que elegeu Ronald Reagan não foi exatamente aquele que o público soube. Mais uma vez, ele diz que é vítima de toda uma perseguição. Por mais de uma vez, ele citou o nome do atual presidente Joe Biden. Então, agora ele diz que coisas inacreditáveis têm acontecido, como, por exemplo, um presidente, no caso ele, ser procurado ou ele ser acusado por espionagem. Is one of the most outrageous and vicious legal theories ever put forward in an American court of law. Então ele diz que a atual administração ou ele diz então em poucas palavras que o atual juízo, quer dizer, o atual tribunal, o atual which is not even mentioned in this ridiculous 44-page indictment, under the Presidential Records Act, which is civil, not criminal. Bom, agora ele tenta se justificar, ele está dizendo que esse ato, que por mais de uma vez ele diz que não há crimes o presidente ter posse de alguns documentos, isso deveria ser um ato seguido por um tribunal civil e não militar, e não federal. After leaving the White House, Bill Clinton kept 79 audio tapes in his sock drawer. Por mais de uma vez, o Joe Biden, ele faz acusações contra o presidente Joe Biden, diz que Joe Biden vai entrar sim para a história, mas não como um presidente memorável, mas um presidente corrupto. All of the many foreign leaders at the time, think of that. Sensitive facts about trade negotiations taken from presidential briefings, discussions with the Secretary of State about conflict. E ele diz então que esses documentos aos quais ele teve acesso, ele está em posse, se tratam de documentos que não ferem a defesa do país e nem expõem a segurança dos Estados Unidos, como a acusação tem dito atualmente. E sim, ele tem ali milhares de páginas realmente de conversas que foram feitas com outros secretários. Ele tenta de uma maneira minimizar as acusações às quais o tribunal tem feito contra ele. Então, quer dizer que esses documentos são feitos a partir de conversas e trocas de informações durante a presidência dele e ele teria, então, direito de obter esses documentos com a sua posse. Então, não houve corrupção na administração. Does not have the authority to designate material as presidential records. I don't have the authority. Depois ele diz que não tem autoridade, então, para mudar estes documentos ou manipulá-los. E ele também questiona as organizações que estão ou que fizeram Ele questiona as organizações que fizeram. The Presidential Records Act does not confer any mandatory or even discretionary authority
on the archivist to classify records. Nesse trecho do discurso, o Donald Trump, ele quer justificar o fato dele estar com a posse desses documentos e ele questiona, então, as organizações que fizeram a investigação, o inquérito, para determinar que ele não podia ter a posse, então, que é tida como ilegal, de centenas de páginas de documentos, então, que, de acordo com os tribunais, são sensíveis à defesa do país. Então, ele está dizendo que o tribunal e a justiça deveria arquivar esse processo imediatamente, porque isso, de uma maneira, está ferindo com o padrão de justiça dos Estados Unidos. Let alone charged with a crime. Because the sham indictment put forward by the Biden administration included mais uma vez, ele diz que ele questiona, então, se Joe Biden também não deveria ser investigado, se há um senso de justiça, porque Joe Biden também foi pego com centenas de outros documentos, num senso do Donald Trump de ter, então, cometido o mesmo erro. E agora ele questiona, então, por que o Joe Biden já se mostrou que teve posse de documentos, por que ele não passa pelo mesmo tipo de investigação que eu? E agora ele tenta justificar, dizendo, então, que também as diligências que encontraram documentos com Joe Biden, em mesmas situações, numa garagem, mal acondicionados, junto com papéis velhos, jornais jogados no chão, por que então o tipo de investigação ao qual o ex-presidente Trump não foi submetido e, segundo ele, não foi da mesma maneira com o atual presidente Joe Biden? E ele diz, então, que ele tem uma vida muito tumultuada, muito mais ocupada, então, em comparação com o atual presidente. Ele diz que, por isso, algumas caixas não foram tão bem organizadas. A gente continua acompanhando aqui esse pronunciamento e voltamos com mais informações a qualquer momento, Lívia. Muito obrigada pela tradução aí desse pronunciamento de Donald Trump, agora réu pela posse de documentos confidenciais da presidência dos Estados Unidos. Obrigada, Favalli. Ótima noite a você.